Olá, irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 10 de junho de 2020, quarta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Nesse dia que se inicia, apresentemos a Deus os nossos pedidos e agradecimentos, pedindo para que sejamos cada vez mais guiados pelo Espírito Santo, rumo à grande festa de Corpus Christi. O Santo Evangelho que iremos meditar hoje é o Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos do 15 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não pensei que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas, mas sim dar-lhes pleno sentido. Amada comunidade, no Santo Evangelho de hoje, Jesus quer apontar para os discípulos que nele se encontra a plenitude do cumprimento da lei e da palavra dos profetas, dirigida ao longo da história da humanidade. Ele que afirma: eu não vim tirar, ou seja, abolir, a lei, os profetas, eu vim dar pleno cumprimento. E aí basta olharmos para a nossa própria vida. Quem cumpre plenamente a lei e a palavra do profeta? Jesus Cristo. É Ele que é a plenitude de tudo. E através do quê? Através da salvação, através da sua entrega amorosa na cruz. É neste caminho que somos convidados a não negar a ação de Deus na história da humanidade. Quando Jesus diz que não vem para tirar nem a lei nem os profetas, mas para cumprir, é para nos alertar de não negar a história da salvação. Nós, que temos a Sagrada Escritura, podemos correr o grande perigo de negar o Antigo Testamento, de negar a história da criação, a história de um Deus que nos libertou, que se manifestou a Abraão, Isaque, Jacó, a tantos profetas, Eliseu, Elias, estamos vendo ao longo dessa semana, na primeira leitura, ao rei Davi, Salomão, Esther e tantos outros que vieram ao longo da história, através da manifestação de Deus em suas vidas. Eles que observaram a lei, eles que foram os grandes profetas dirigindo a palavra de libertação, a palavra de conversão para todos nós. Então, quando negamos tudo isso, estamos negando a própria manifestação de Deus em nossas vidas. É neste caminho que Jesus pede para os discípulos que observem: eu não vim abolir, eu não vim tirar a lei nem os profetas, mas vim dar um pleno cumprimento. Ele que na plenitude cumpre toda a lei, toda a palavra dos profetas. É neste caminho que somos convidados a reconhecer este amor de Deus, que ao longo da história vem nos introduzindo num caminho pedagógico para nos apontar à grande plenitude que está em Jesus. Jesus que termina o Santo Evangelho dizendo: ai daquele que ensinar aos outros a não observarem tudo isso, este será o menor no reino dos céus. Mas aquele que praticar e ensinar será grande. Que possamos ter a luz do Espírito Santo em nossas vidas e a grande capacidade de ensinar e praticar
a lei e a palavra que vem dos profetas e que se revela para nós a partir de Jesus Cristo. Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Oremos. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com a vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida e de nosso padroeiro São Paulo Apóstolo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma abençoada quarta-feira e que o Senhor em vossas vidas sempre vos acompanhe.